Olá, boa noite a todos. Quarta-feira, 14 de julho. Veja os destaques de hoje, aqui no Segunda Edição. Denúncias contra o cirurgião das blogueiras triplicam em 24 horas. Veja novos depoimentos exclusivos de vítimas de assédio. Ele tentou passar a mão nos glúteos e eu empurrei ele e disse: não vai encostar em mim, assim não. E também o testemunho de pacientes que sofreram com erros do médico. Eu simplesmente deitei na maca, ele desenhou lá onde tinha que fazer a aplicação e simplesmente fez. Sem anestesia, sem nada. Eu quase morri de dor. Menos mortes e menos internações. Já já, os bons números da pandemia no nosso estado e no país. Prefeitura de Porto Alegre quer permitir eventos com 20 mil pessoas. A ideia é aumentar o público e a capacidade gradualmente nos próximos 3 meses. Será que o estado vai permitir? É queda de braço e cheiro de polêmica no ar. O SBT Rio Grande, Segunda Edição, começa agora e eu te convido. Vem com a gente. E olha, pessoal, abrimos o Segunda Edição desta quarta-feira com uma excelente notícia relacionada ao combate à pandemia. Pela primeira vez em 8 meses, nenhum estado do país tem a taxa de ocupação dos leitos de UTI para a Covid-19 acima de 90%. Esse levantamento foi divulgado hoje pela Fundação Oswaldo Cruz. Vamos conversar ao vivo com a Luciane Coma para detalhar esses números, especialmente aqui do nosso estado, né, Lu? Boa noite. Boa noite, Chemali. Pois é, de acordo com a Fiocruz, o número de casos e óbitos vem caindo há 3 semanas, cerca de 2% ao dia. No entanto, seguem ainda em patamares muito elevados. Aqui no Rio Grande do Sul, 76% dos leitos de UTI continuam ocupados. No total, Chemali, são cerca de 1.250 pacientes com Covid-19 em UTI, só que este número é menos da metade do registrado em março, no pico da pandemia. Além disso, há pouco o governo do estado anunciou, que estava retirando os 7 alertas que estavam em vigor. Com isso, todas as regiões aqui do estado, elas passam para o nível de aviso, que é o mais brando, o mais ameno do sistema de 3As. Bom, a melhora dos indicadores levou a Prefeitura de Porto Alegre a propor flexibilizações ainda maiores para restaurantes, clubes, estádios e ainda sugeriu ao governo do estado um modelo para a realização de eventos. Começaria no dia 19 de julho, primeira fase até início de agosto, com eventos ocorrendo com ocupação máxima de 50% da lotação e limite de 1.000 pessoas. Depois, aumentaria um pouco para 5.000 pessoas o limite máximo. Posteriormente, chegaria a 75% da lotação e limite de 10.000 pessoas. Em setembro, chegaria a 20.000 pessoas e, em seguida, poderia se chegar à lotação máxima, então, dos espaços. Tudo isso, Chemali, mediante testagem de todo o público ou com o público devidamente vacinado com as 2 doses. Vamos ouvir, então, o secretário de enfrentamento ao coronavírus aqui de Porto Alegre. E quem sabe no final do mês de novembro a gente já tem aí uma imunização maior de toda a sociedade, com segunda dose, inclusive, e a gente possa já autorizar eventos, desde que todas aquelas pessoas que ingressam no evento sejam devidamente vacinadas, atendido o esquema vacinal completo. Se tiver qualquer alteração, nós vamos agir de forma à proteção da saúde coletiva. E Chemali, a reportagem completa com todos os dados, vocês conferem logo mais no SBT Brasil. Tá certo, Lu. Obrigado pelas informações. Está aí a Prefeitura tentando aí avançar nas flexibilizações. Ainda acho prematuro, mas é preciso pensar nisso em conjunto com o Estado, em conjunto com as entidades, o comércio, tudo que precisa funcionar. Mas olha, cautela, gente. Primeiro a proteção à vida, a imunização muito maior do que a gente já tem. Passamos de 50% em todo o território com a primeira dose, 20% com as 2 doses, ainda é pouco.
Nós vamos acompanhando cada passo. E por recomendação do Ministério Público, do Ministério da Saúde, melhor dizendo, o governo do estado vai priorizar a vacinação na fronteira do Rio Grande do Sul com a chegada de 123 mil doses de AstraZeneca. Essa ação é para prevenir o avanço da cepa Delta. Vamos ao nosso giro da vacinação lá em Canoas. Atenção, Canoas realizou hoje um mutirão da segunda dose de AstraZeneca. No sábado, terá o segundo mutirão para pessoas com 60 anos ou mais que fizeram a primeira dose até 1º de maio. Atenção, Novo Hamburgo, Vale dos Sinos. Amanhã terá ação especial para vacinar com a segunda dose de AstraZeneca. O drive-thru da FENAC vai funcionar por 12 horas, das 8h30 da manhã até as 8h30 da noite. Atenção, Porto Alegre, mantém a vacinação nos 36 anos ou mais até a chegada de novas doses. Amanhã também continua a aplicação da segunda dose de AstraZeneca e Coronavac nos postos de saúde. Para a segunda dose da Pfizer, é preciso agendar no aplicativo 156 mais POA, portanto, vacinação vai avançando. Gradualmente a gente vai anunciando a proteção dos gaúchos aqui contra a pandemia. Agora a gente pede toda a atenção de vocês de casa porque o assunto é exclusivo. A gente volta a falar do caso do médico famoso gaúcho Klaus Brodbeck, que ontem parou no noticiário policial em nível nacional por suspeita de abusar sexualmente de pacientes. Já são pelo menos 40 denúncias contra o cirurgião plástico das blogueiras nas últimas 24 horas. Ele que também é investigado por uma série de erros médicos. Vamos conversar com uma das jornalistas que esteve frente a frente com as vítimas e apurando as informações, apurando as notícias. Gabi, minha amiga, na medida do possível, boa noite. Nos diga o que essas pessoas, essas mulheres disseram, tiveram coragem de mostrar realmente o que aconteceu dentro do consultório, minha amiga. Pois é, Chemali, você disse mesmo. Boa noite. Muita coragem primeiro, né, para poder contar esse trauma, né? Essas mulheres estão com muitos traumas emocionais, Chemali. Eu conversei com mais 2 mulheres que passaram pelas mãos do Dr. Klaus, né? Esse médico está sendo aí investigado por crimes sexuais e também possíveis erros médicos. Olha, elas estão com partes do corpo, dos corpos deformados. E, claro, como eu disse, com traumas que são difíceis de apagar. Ouçam só. Sabrina carrega um caroço na altura da coxa depois que o Dr. Klaus Brodbeck, cirurgião plástico gaúcho, conhecido na internet como um especialista em preenchimento, aplicou a substância nos glúteos dela. O procedimento ocorreu em fevereiro de 2019 e custou R$13 mil. Eu simplesmente deitei na maca, ele desenhou lá onde tinha que fazer a aplicação e simplesmente fez. Sem anestesia, sem nada. Eu quase morri de dor. Quando eu estava atravessando a rua, eu senti um carocinho na perna. Na mesma hora, ela tirou uma foto e enviou para o médico. Ele respondeu que era normal ficar assim e que o nódulo iria dissolver, mas não foi o que aconteceu. Ele não resolveu, porque o problema, o defeito ainda continua aqui. Na página do Instagram, com quase 100 mil seguidores, o doutor costuma responder dúvidas dos pacientes. A maioria sobre a segurança da substância usada para o procedimento, o PMMA, a sigla do polimetilmetacrilato. Eu apenas quero mostrar para vocês que a bioplastia com o PMMA é segura. Esta outra mulher, que prefere não se identificar, pagou R$16 mil para preencher cada glúteo com 300 ml do PMMA. O procedimento foi feito em Santa Catarina, numa clínica de bronzeamento. Horas depois, já em casa, a mulher começou a passar mal. 3 vezes que eu me levantei da cama, eu fui desmaiando. Mandei mensagem para ele e ele disse que era normal, que era o meu corpo se adaptando ao produto. Como as dores só aumentavam, ela foi para a internet procurar informações. Se deparou com um grupo cheio de denúncias contra o Dr. Klaus. Eram dezenas de relatos de outras mulheres que tinham vivido situações semelhantes. Eu pensei que fosse enlouquecer. Eu pensei até em suicídio. Em janeiro deste ano, ela conseguiu retirar o produto do corpo com outro profissional. Mas ainda vai ter que passar por mais uma cirurgia para realizar um enxerto. E vai ficar com cicatriz. É um monstro. Ele, para mim, é um monstro.
Daqui a pouco, novos depoimentos exclusivos. A gente vai conversar com a Gabi Lerina. Olha, é realmente chocante essa denúncia, esse trabalho de investigação da Polícia Civil. Já aqui no Segunda Edição. Olha, 2 operações movimentaram a polícia nessa madrugada. Briga de trânsito termina com discussão e pancadaria em bairro Nobre aqui da capital. São os destaques do Giro de Notícias desta quarta-feira. A discussão começou quando um idoso e o médico se envolveram em uma batida de leve. Revoltados com a atitude do médico em relação ao idoso, motoboys tentaram tomar satisfação. Eles disseram que o médico xingou e depois jogou o carro por cima. Ele foi embora pela calçada. Foi perseguido e depois agredido por socos e chutes. O caso aconteceu ontem. 6 pessoas foram presas em uma operação no bairro Campina, em São Leopoldo, nessa madrugada. O grupo mantinha um depósito de armas e drogas na região. O local também servia para torturar desafetos. Em Porto Alegre, a ação precisou até de um carro blindado. Aos gritos, uma mulher tentou avisar comparsas da chegada da polícia. A quadrilha seria responsável pela distribuição de drogas para vários traficantes na capital. A investigação começou com a apreensão de 250 quilos de maconha em um caminhão que vinha de São Paulo. O líder já é conhecido da polícia e está foragido depois de romper a tornozeleira eletrônica no mês passado. Que gritaria. Vamos aliviar o clima, gente. Agora o esporte. Finalmente, depois de 9 jogos, 1 mês e meio, o Grêmio Tricolor voltou a vencer uma partida. Jeremias Werneck, com isso, o Grêmio abriu vantagem na Sul-Americana contra a LDU e resgatou a confiança no brasileiro. Até o Jean-Pierre voltou a jogar futebol, meu amigo. Boa noite. Boa noite, Emalho. Boa noite para todo mundo que está com a gente. Foi uma vitória para dar uma aliviada geral, né? Para ganhar um respiro, porque o Grêmio ficou 5 jogos sem marcar e aí conseguiu fazer um gol lá na altitude de Quito contra a LDU. E o Jean-Pierre, hein? Quem diria, se esforçou, não deixou a bola sair e deu uma assistência açucarada para o Léo Pereira. Dá uma vantagem muito boa para o Grêmio nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Primeira vitória com o Filipão e um up para o Grêmio tentar reagir no Campeonato Brasileiro. Mas antes de falar de Brasileirão, a gente fala de outro torneio sul-americano e aí fala do Inter. O Inter já está no Paraguai, onde nessa quinta-feira, 9h30 da noite, joga contra o Olímpia. Primeiro jogo das oitavas de final. E olha, o Diego Aguirre tem 2 problemas, viu, Chamário? Renzo Saravia e Tyson estão fora da partida, então o Aguirre vai ter esses 2 desfalques, mas o Inter é favorito e está torcendo para conseguir embalar também e voltar do Paraguai com uma vantagem muito boa. Semana que vem, o Grêmio recebe a LDU pela Sul-Americana e o Inter recebe o Olímpia pela Libertadores. Já tem confirmação de público lá no Paraguai do Olímpia ou ainda não decidido, Jeremias? Olha, até onde eu vi, não. Ainda não. Eles estão tentando, né? Tá certo, tá certo. Valeu, meu amigo. Grande abraço, até amanhã. Jeremias Werneck com as notícias do esporte e do futebol gaúcho aqui no Segunda Edição. Fique agora com um recado importante dos nossos amigos da Solução Financeira. Hoje nós estamos aqui na unidade da Solução Financeira de Porto Alegre, a melhor e maior assessoria de negociação bancária do Brasil. E você que adquiriu o seu veículo, moto, carro, caminhão através do financiamento bancário e não aguenta mais ser vítima do juro abusivo. Você olha na sua garagem, tem um veículo e no seu carnê você está pagando 2 ou 3. Isso é o juro abusivo. Não se desespere. A Solução Financeira vai te ajudar. Temos os melhores especialistas para te atender. Mande agora mesmo a foto do seu carnê para o WhatsApp que está aqui na tela, 983247663. Aqui nós reduzimos a sua dívida em até 70%. Isso mesmo, sua análise gratuita e seu desconto garantido em contratos. Solução Financeira, Avenida Benjamin Constant, 1170, bairro São João, com estacionamento próprio. E ainda hoje, aqui no Segunda Edição, novos depoimentos exclusivos sobre o cirurgião plástico das blogueiras. Gabi Lerina. Pois é, Chamália, depoimentos fortes e chocantes de uma testemunha e de uma vítima. Já eu mostro, Chamália. E ainda, Gabi, o momento fofura de hoje. Depois do intervalo, a gente volta já. SBT Rio Grande, segunda...
Voltamos com a segunda edição para todo o nosso Rio Grande. Olha só que baita dica, gente. Um banho confortável é mais do que um desejo, é uma necessidade para renovar as energias. E um bom chuveiro faz toda a diferença nessa hora. A Lorenzetti, que você já conhece, inova mais uma vez e apresenta o Loren Shower Ultra. Perfeito para o seu banho. Com um design moderno e arrojado, ele vem com um espalhador de grande proporção, oferecendo mais conforto. Além disso, conta com o comando eletrônico, que permite o ajuste gradual da temperatura. Loren Shower é Ultra porque vem com a exclusiva resistência Loren Ultra, de alta performance e longa duração. É a Lorenzetti oferecendo um banho de modernidade para aquecer você neste inverno. Acesse o QR Code e confira. Você encontra o Loren Shower Ultra nas principais lojas do varejo. Lorenzetti, mais do que você imagina. E a gente volta a falar sobre as denúncias contra o cirurgião plástico das blogueiras, das famosas, o médico gaúcho Klaus Brodbeck. Por quê, gente? As vítimas não param de registrar a ocorrência na Polícia Civil e a Gabi conversou com algumas dessas mulheres. Gabi, traz os detalhes pra gente, minha amiga. Pois é, Chamalho, eu chego a estar assim bastante chocada, né? Porque a todo instante a gente conversa com alguma mulher que passou pelas mãos do Dr. Klaus. Hoje eu fiz praticamente um plantão lá em frente à Delegacia da Mulher aqui de Porto Alegre, que fica junto ao Palácio da Polícia. Sim. E aí lá, Chamalha, acabei conversando com uma vítima e também com uma testemunha. Essa testemunha é uma ex-funcionária que trabalhou com o Dr. Klaus por 2 anos em uma clínica aqui em Porto Alegre. E ouçam só o que ela traz de detalhes sobre como era a postura do Dr. Klaus dentro da clínica. Ouçam só. É verdade, eu presenciei sim atos dele, não explícito quando eu estava junto, mas quando eu estava junto já era algo que me incomodava, imagina quando eu não estava. Então ele não tinha muita noção realmente de passar a mão no peito de um jeito brusco, quer botar a prótese de silicone, ele ia lá para fazer a hora da avaliação, ele botava a mão no peito de uma forma agressiva. Mais de uma vez eu presenciei, quando era o Metacril, PMMA nos glúteos, eu via que ele também na hora da avaliação botava a mão de forma bem, eu achava assim um pouco violento, né? Ela me disse, Chemari, que várias pacientes chegavam a reclamar para ela sobre a postura do Dr. Klaus, sobre esse avanço de sinal. E olha só que grave também o que ela diz. Ela afirma, Chemali, de que o doutor trocava procedimentos estéticos por sexo. Olha só o que ela diz assim, ela diz assim uma parte da entrevista. Ele fazia isso lá na clínica, ele mandava eu fechar a porta, cuida lá na frente que essa aqui pode ser que vai rolar alguma coisa. Algumas eu sabia que era com consentimento porque retornavam para a cirurgia. Outras não retornavam. Então, Chamalha, isso confirma o que muitas e muitas vítimas, muitas mulheres vêm trazendo para a gente aqui de informação de que sim, de que este médico trocava procedimentos estéticos, trabalhos, cirurgias por sexo, Chamalha. O que mais choca é o volume de denúncias em tão pouco tempo e de pessoas que não se conhecem, né, de mulheres que não se conhecem, buscando aí o exemplo da polícia, se encorajando através do SBT e também de outros meios de comunicação. A gente tem depoimentos exclusivos, mas esse tipo de investigação precisa ser publicizada ao máximo, né, Gabi? Isso, Chamalha. Inclusive, muitas mulheres que a gente vem conversando estão dizendo isso, que foi graças a que a gente mostrou aqui no SBT. Aliás, esse é um trabalho, uma reportagem que a gente já vinha trabalhando durante todo o final de semana com o trabalho de apuração da produção da Mônica Rossi. Sim, e no fim, todo mundo se envolveu, né, Chamário? Porque é uma história muito grande, muito delicada e muito grave. Então, nós já vínhamos investigando essa história e aí, na terça-feira, então, foi quando a Polícia Civil fez uma operação que encaminhou este médico, o Dr. Klaus Brodbeck, até o Palácio da Polícia para prestar esclarecimentos. Nesse momento, ele não foi detido, né? A Justiça negou a prisão dele. E lá hoje, só chamar para a gente voltar ao assunto, eu conversei com uma vítima que passou por 2 procedimentos em 2015. Ouça um relato dela. Ele foi fazer as medições para ver a simetria do quadril com o busto. E aí ele tentou passar a mão nos glúteos e eu empurrei ele e disse, não vai encostar em mim, assim não. Para, bobinha, eu sou médico, ele disse. E na consulta, e eu
né, eu fiquei meio assim e... Só que o pior mesmo foi depois da cirurgia, que aí eu tava operada e tava com uns pontos 2 dias após a cirurgia. Foi onde ele cometeu um ato que eu fiquei mais chocada, assim, de... Demonstrou parte do corpo dele, assim, sabe? Chemali, você percebe, né? Quase todas têm os mesmos sentimentos e praticamente todas as formas de abuso que ele fazia, né? Que ele se aproveitava, digamos assim, segundo as vítimas, de situações para fazer uma consulta, por exemplo, ou então na hora de fazer um procedimento que é o mais grave ainda, Chemali. Então, ou seja, informação importante também, amanhã, 14 horas, Dr. Klaus vai prestar depoimento à polícia aqui em Porto Alegre. Vai ser o primeiro depoimento formal dele, né, Gabi? Exatamente. Tá certo, minha amiga. Obrigado. Parabéns a toda a equipe por esse trabalho. A gente continua acompanhando. Amanhã mais detalhes no SBT Rio Grande. E agora, em respeito às mulheres, às crianças, às famílias que acompanham a segunda edição, a gente vai mudar de assunto e aliviar o clima. Vocês viram aí, tem fofurômetro hoje, o Momento Fofurômetro no segunda edição, porque a causa animal teve uma vitória. As cadelinhas Branquinha e Pretinha devem permanecer morando na agência dos Correios, na Avenida Sertório, aqui em Porto Alegre. Vocês acompanharam aqui no segunda edição, né? Funcionários da empresa ganharam liminarmente uma ação popular para que os mascotes permaneçam vivendo no local. Isso só foi possível graças a uma lei estadual que assegura o direito dos bichos e que vivem lá há bastante tempo no mesmo local. Muito obrigado pela audiência. Na sequência, o SBT Brasil com todas as notícias sobre o presidente Jair Bolsonaro em São Paulo já. Até amanhã. Tchau, tchau.